Seja bem-vinda, bem-vindo à mesa redonda Limites Legais das Câmaras Municipais em Ano Eleitoral, realizada hoje, dia 18 de abril, segunda-feira, aqui no Teatro da Assembleia, em Belo Horizonte. Eu sou Frederico Vieira, servidor do Centro de Apoio às Câmaras da Assembleia Legislativa. Recebemos nesse encontro os nossos convidados. O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Diogo Mendonça Cruvinel, o promotor de justiça, Dr. Edson de Rezende Castro, da Coordenadoria de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o assessor do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Marcone Augusto Braga. Agradecemos a presença aqui dos nossos debatedores, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Todas as perguntas desse debate foram formuladas por vereadores e servidores das câmaras municipais mineiras e também por gabinetes de deputados da Assembleia Legislativa. O Centro de Apoio às Câmaras, que sistematizou o conjunto das perguntas, agradece a todos que colaboraram com o envio das questões. E para dar início agora à nossa conversa, nós vamos ouvir a primeira pergunta do vereador João Soares de Francisco Sá, no município de Norte de Minas. Eu gostaria de saber se um servidor do gabinete pode trabalhar no comitê eleitoral. Então, doutor Diogo Cruvinel, como que o TRE responderia a essa questão? Bom dia, Frederico. Bom dia, doutor Edson. Bom dia, doutor Marcone. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia e presencialmente, né? A gente gostaria de esclarecer pela Justiça Eleitoral que o legislador ele tratou dessa questão de servidores trabalhando nas câmaras municipais e também nas campanhas dos candidatos à reeleição, de forma a evitar que haja algum desequilíbrio nessa campanha em relação àqueles candidatos que não são vereadores. Então, nesse ponto específico, ele restringiu a campanha. Aliás, o trabalho do servidor que trabalha na Câmara Municipal, ele pode sim trabalhar na campanha, mas fora do seu expediente normal de trabalho. Então, naquele período em que ele serve à Câmara Municipal, ele deve estar exclusivamente trabalhando para a Câmara Municipal. Mas fora do seu horário de trabalho, ele pode sim, tem todo o direito de trabalhar na campanha deste ou daquele candidato. Então, os sábados e domingos estão liberados, né, para fazer isso? A legislação ela fala fora do horário normal de expediente. Perfeito. E os vereadores podem fazer reuniões de campanha nos seus gabinetes, doutor Diogo? Olha, em princípio, reunião para campanha de determinado candidato, não. O que a legislação ela permite é que os prédios públicos, tanto a Câmara como escolas públicas, por exemplo, eles podem ser utilizados para realização de reuniões dos partidos e também aquelas convenções. Agora, reunião específica para a campanha de um ou outro candidato, aí a legislação não permite. Frederico, é interessante pontuar, né, nessas duas questões que foram submetidas ao doutor Diogo, que a legislação quer que a estrutura da administração pública fique distante do processo eleitoral. Porque a administração pública ela se presta ao serviço do público em geral, da comunidade em geral, não a este ou aquele candidato, a este ou aquele partido político. Então, usar servidores ou usar espaços públicos, prédios públicos, evidentemente que a legislação não permitiria, até porque, como dito, isso causaria um desequilíbrio no processo eleitoral, na medida em que alguns candidatos têm acesso e outros não. Então, é preciso deixar a administração pública distante do processo eleitoral para que o processo eleitoral siga com igualdade de oportunidade para todos os candidatos. Então, isso se refere também ao uso de equipamentos, materiais, serviços da Câmara, né? Com certeza, né? Também não é possível, além de usar o espaço, o computador, usar, por exemplo, o cadastro de e-mails que a Sim. Câmara Municipal tem ou que a Prefeitura tem para disparar e-mail com propaganda eleitoral, né, para aquele universo de pessoas ali. Enfim, né, nada disso é possível. Aqui, neste ponto, talvez esteja implícita aqui uma preocupação de quem formulou a pergunta com uma disposição da lei, no artigo 73, que fala do uso de cotas a que os parlamentares têm direito dentro da Casa Legislativa. É comum a Câmara Municipal, a Assembleia, prever que o vereador ou o deputado tenha ali X
cota de correio, cota de impressos, etc. Isso, obviamente, é para a divulgação dos atos parlamentares, da atividade do Poder Legislativo, e não, evidentemente, para usar aquilo ali para fazer campanha eleitoral. Imagine que o vereador tenha direito a R$100 por mês para confecção de impressos. Ele não pode usar isso para confeccionar impressos de propaganda eleitoral. Esses impressos, obviamente, têm que dizer respeito à sua atividade parlamentar e não à atividade de campanha, porque, desta forma, nós estaríamos tendo aí um desvio de finalidade daquela cota, daquela prerrogativa, que é prerrogativa do cargo, do mandato, e não prerrogativa de candidato. Perfeito. Esse vai ser, inclusive, um tema, né, que nós vamos tratar mais adiante, das questões de publicidade, inclusive da publicidade institucional. O vereador Hércules Divino, de Monte Sião, lá no sul de Minas, enviou para o SEAC, por escrito, a seguinte pergunta: o uso da tribuna da Câmara para divulgação de ações do mandato pode ser considerado promoção pessoal de candidato detentor desse mandato? Deixo a palavra livre. Bom, eu presumo que ele esteja falando de um período pré-eleitoral, antes do momento em que a propaganda eleitoral seja permitida, se o vereador na ativa, no exercício do seu mandato, se ele pode fazer uso da tribuna da Câmara de Vereadores para enaltecer e exaltar aqueles projetos de lei que, eventualmente, ele tenha dado início ou votado em outro sentido. Em princípio, eu não veria problema, não, porque isso é da atividade do vereador mesmo. Ele tem, inclusive, a obrigação constitucional de dar uma satisfação à população da maneira como ele atuou como parlamentar, assim como o chefe do Executivo, ele tem, por meio da propaganda institucional, esse dever de mostrar para a sociedade como o dinheiro público tem sido gasto, como têm sido aplicados esses recursos públicos, né? Se foi com escola, se foi com hospital, enfim. O vereador ele tem essa prerrogativa, sim. Agora, ele não pode transformar a tribuna da Câmara em palanque para fazer uma propaganda antecipada. Sobre esse tema da propaganda extemporânea, a Lei 13.165, chamada Mini-Reforma Eleitoral de 2015, ela flexibilizou até bastante esse conceito do que seria propaganda extemporânea, em virtude do encurtamento do período permitido para a campanha eleitoral. Então, foram flexibilizados aqueles atos que antes eram considerados propagandas extemporâneas. Mas, ainda assim, existe a possibilidade. A propaganda extemporânea ela não está de toda descartada. Então, vai depender muito do uso que ele faz. Relacionado a isso, tem muitas câmaras de vereadores de vários municípios que transmitem as sessões legislativas ao vivo. Então, eventualmente, esse candidato ele vai ter aquela proposta dele, aquele enaltecimento das suas qualificações, das suas atividades, divulgado e propagado e potencializado de uma forma que o outro candidato, que não é o vereador, não tem acesso. Então, dependendo da maneira como ele faz uso desse microfone, dessa tribuna, isso poderia, sim, configurar algum tipo de irregularidade. Em princípio, não. Isso é da atividade do vereador. Agora, vai depender muito também do conteúdo dessa fala dele. Então, os vereadores, servidores, sempre bastante atentos aí, né, ao uso da tribuna e a esse conteúdo, né, doutor Diogo? O vereador Anésio Nava, de Boa Esperança, no sul de Minas, ele também tem uma pergunta que se refere ao uso de instalação das câmaras. Vamos ver na sonora. A pergunta que eu gostaria que seja respondida é se a Câmara Municipal pode ceder as suas dependências para que seja realizada convenções partidárias. Doutor Marconi Braga, como que o Tribunal de Contas responderia a essa questão? Bom dia a todos, principalmente aos integrantes aqui da mesa. Nessa questão que envolve especificamente a competência do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas tem consultas respondidas nessa sessão de espaço público para evento, e, no caso específico, na questão eleitoral, eu não vejo nenhum problema do ponto de vista da competência do Tribunal de Contas. Na questão eleitoral, é que a gente, né, percebe-se que também há essa permissão, né, para que se façam ali, né, os respectivos eventos relativos aí ao processo eleitoral. Então, do ponto de vista prático, em princípio, não há nenhuma infringência legal. Frederico, só complementaria que, de fato, a lei permite, né, a utilização de instalações públicas em geral, não só a Câmara, para a realização das convenções, mas é preciso que o administrador, no caso o presidente da Câmara, tenha o cuidado de dar tratamento igualitário a todos os partidos políticos que se interessem por isso.
voltamos à questão central. A administração pública, ela existe para o bem comum, né? Então, não é possível, por exemplo, o presidente da Câmara ceder o plenário da Câmara para a convenção do partido A, que é seu aliado, que é seu próximo, e não ceder, fechar as portas daquele local para o partido B, que é o seu adversário. Então, é preciso dar tratamento isonômico, tratamento igualitário a todos os concorrentes. Doutor Edson, quais seriam as sugestões, então, do Ministério Público, inclusive para coibir, né, essas irregularidades que, possivelmente, alguns vereadores candidatos à reeleição, né, tenham? Olha, há um ponto de partida que eu acho que é um ponto seguro, um porto seguro, né, para a atuação, que é partir da normalidade dos atos do agente público. O agente público existe, como a gente vem repisando, para a prática do interesse público. A administração pública ela existe toda para praticar atos que vão beneficiar toda a sociedade, e observando as competências de cada um. O Poder Legislativo tem suas competências, o Poder Executivo tem suas competências, e, se fosse possível, além do conhecimento da legislação, obviamente, além de os agentes públicos lerem e refletirem com atenção os artigos 73 a 78 da Lei das Eleições, onde estão as principais preocupações legislativas, as principais vedações da lei com relação aos atos dos agentes públicos, se fosse possível, esquecer que é candidato, esquecer que tem um pleito eleitoral. Imagine há 3 anos atrás, no primeiro ano de mandato do vereador, do prefeito, o que ele faria dos atos administrativos. Esse vereador que vai ocupar a tribuna, e foi assunto do Diogo aqui na pergunta anterior, esse que vai ocupar, se fosse há 3 anos atrás, o que ele trataria na tribuna? Trataria certamente dos projetos de lei que ele está defendendo, que ele está propondo. Agora, ele vai fazer diferente por quê? Porque nós estamos diante da proximidade de um processo eleitoral. Se for possível, então, eu digo possível porque a gente sabe que a campanha está na cabeça das pessoas, né? Toma totalmente o lugar, né, na cabeça dos pré-candidatos. Mas fazer o esforço de agir como se não tivesse campanha. E aí, certamente, isso vai ser... vai conduzi-lo à normalidade dos seus atos. É um norteador ético, né? Quase isso. Agora, uma questão para o Tribunal de Contas. O que a legislação determina quanto à recomposição e revisão da remuneração de servidores das câmaras municipais, né, nessa época? Pois bem, essa matéria é polêmica e sempre que nós estamos aí no período eleitoral, normalmente no último ano de mandato dos senhores prefeitos, e no caso de câmaras municipais, até mesmo, seja no segundo ano, no caso dos presidentes de câmaras e das câmaras, que tem mandato do presidente de câmara de 2 anos. Nessa questão que envolve essa revisão geral do salário dos servidores públicos, a própria Constituição ela traz lá 3 aspectos importantes. A primeira é a questão da iniciativa, que nós estamos falando aqui de Câmara Municipal, e a pergunta diz respeito a servidores das câmaras municipais. Nem toca em vereadores, mas a gente pode também abordar a questão dos vereadores. No caso dos servidores, então, a iniciativa teria que ser do próprio legislativo. Um outro ponto importante, que não se confunde, que a palavra que está sendo usada aqui é a revisão. Então, trata-se de recomposição pela perda do valor aquisitivo no período, aí, normalmente, de 1 ano. Né? Nesse caso específico, não há que se confundir, então, com aumento, que é o que a legislação, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a legislação eleitoral, vedam nesse período que antecede aí as eleições. Pois bem, nesse caso, envolvendo aí a revisão para os servidores do Legislativo, como há essa ressalva na própria Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 21, parágrafo único, não há que se falar em que não estaria sendo possível fazer essa recomposição da perda do valor aquisitivo, da remuneração dos servidores nesse período. Então, a própria legislação ela faz essa ressalva, né? Tem a regra, que a regra geral é a proibição, mas, em relação à revisão, a própria legislação dá essa abertura para que seja feita essa recomposição da perda do valor aquisitivo nesse período aí, que normalmente de 1 ano, e os órgãos públicos, via de regra, utilizam aí o IPCA, o INPC do período, que está na faixa de 10%, 11% nesse momento. Doutor Marconi, o vereador Frederico Oliveira Guimarães Santos, lá da Câmara de Ritápolis, enviou para o SEAC a seguinte pergunta, dentro deste tema ainda.
dentro do período de 180 dias que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é lícito aumentar, por lei, o vencimento básico dos profissionais do magistério público para fins de adequá-lo ao piso salarial nacional em que foi revisto em janeiro? Também nesse período, é lícito instituir por lei gratificação para servidor público designado a exercer função concomitantemente com o seu cargo efetivo? Então, são duas perguntas aí, né? Uma relacionada ao magistério público, né? E a outra ao exercício da função de servidor público que estaria aí em cargo efetivo também. Tá. Pois bem, são dois pontos, realmente. Uma questão é a revisão, e agora, nessa pergunta, estamos tratando aqui do caso dos servidores municipais como um todo, não é direcionado só para o legislativo. Tanto que faz menção aí à lei que trata do piso nacional dos professores. E o outro ponto em relação à gratificação para servidor designado nesse período que aí antecede as eleições. Em relação ao primeiro ponto, a gente dá o mesmo tratamento que foi dado para a questão da revisão, na questão que envolve a lei nacional do piso do salário dos professores. No seguinte contexto, a própria lei de responsabilidade fiscal, quando estabeleceu a regra de vedar alguns aumentos no período eleitoral, ela traz também, lá no artigo 21, parágrafo único, as exceções, que é a revisão e o que é de determinação legal, ou seja, determinado por lei. E aqui nós temos que trazer também ao debate, o doutor Edson, a gente já conversa sobre esse assunto também, a questão de que a lei é federal, mas ela tem alcance nacional. Ela não é específica para a administração pública federal, de forma que, ela, em sendo lei nacional, ela alcança a União, estados e municípios, que seriam especificamente, no caso dos professores municipais, o que aí tem até um descontentamento generalizado por parte dos prefeitos em relação à criação de uma despesa para o município, mas não dão uma contrapartida de receita. Enfim, essa é outra discussão. Mas, nesse caso, o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal ele traz essa exceção para a revisão e para aquilo que haja determinação legal. Como há uma lei nacional que determina que o piso nacional dos professores tem que ser X, do ponto de vista prático, em havendo essa adequação ao longo do período eleitoral, a própria lei excepciona. Então, ao nosso entendimento, e ao entendimento que o Tribunal de Contas tem até consulta nesse sentido lá, a lei que trata do piso nacional para os professores ela tem alcance nacional, alcança também os municípios. Então, não vejo problema. Já na outra questão, que diz respeito à gratificação para o servidor designado, aí já há restrição. Que aí já enquadraria dentro daquela proibição de ter aumento no período que antecede aí os 180 dias anteriores ao final do mandato. De forma que, nesse contexto, aí há vedação. Não há que se falar em conceder essa gratificação para o servidor. Ok? Frederico, eu pontuaria aqui na fala do Dr. Marconi como importante essa distinção, né? Ele fez bem, mas eu gostaria de repisar. A distinção entre a revisão, que é conceder o reajuste aí no que diz respeito às perdas inflacionárias, daquilo que é aumento, né? Até porque a pergunta do vereador ela usa a expressão aumento. Né? O aumento é ganho real, e esse ganho real não é possível nos 180 dias anteriores à eleição por expressa disposição da lei eleitoral. Então, existe toda uma preocupação da lei de responsabilidade fiscal, né, que o Tribunal de Contas muito bem acompanha, e existe essa preocupação da legislação eleitoral que nem é voltada propriamente para a saúde financeira do município, como é lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui a preocupação é com a igualdade de oportunidades e pelo fato de que o instrumento do aumento salarial pode ser utilizado eleitoralmente. Né? O prefeito ou o presidente da Câmara, que quer agradar os servidores públicos e, com isso, transformar isso em votos, e vai conceder aumentos ali às vésperas do processo eleitoral, produzindo, portanto, efeitos diante do eleitorado. Então, a lei está dizendo expressamente que, nos 180 dias anteriores à eleição, dentro dos quais nós já estamos, não é possível conceder aumento, é possível dar apenas recompor, né, o valor aquisitivo da moeda, tendo em vista as perdas inflacionárias ocorridas no ano da eleição. Então, acho que é importante ficar frisado isso, né? Doutor Edson, ainda com relação a recursos, os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, qual que é o prazo para as câmaras definirem esse valor?
Essa é outra, é uma matéria um pouco diferente, né, dessa que foi tratada aqui de vencimento dos servidores. Vencimento dos servidores é regido por tudo isso que nós acabamos de dizer, e tem aqui a questão dos subsídios de agentes políticos, né, prefeitos, vereadores, secretários, que a Constituição diz que uma legislatura fixa para a legislatura seguinte. Então, essa legislatura que está aí agora, os vereadores que estão no exercício agora, têm que fixar o valor dos subsídios para quem vai tomar posse no dia 1º de janeiro, né? E pode fazê-lo conforme deliberarem, né? Agora, o importante é observar princípios gerais se a lei orgânica municipal não dispuser de forma taxativa a respeito disso. Um dos princípios que norteiam a prática dos atos da administração pública é o princípio da impessoalidade. Os atos não podem ser feitos sob encomenda. Eu não posso falar em aumento para vereadores da legislatura seguinte se eu já conheço quem são os vereadores. Isso, então, recomenda que a norma que vai fixar esses subsídios tem que ser aprovada, pelo menos, antes da eleição. Né, antes de se conhecerem quem são os vereadores, quem são o prefeito e vice, quem são os possíveis secretários para o ano que vem. É preciso observar a lei orgânica para ver se ela não estabelece prazo maior, porque é possível estabelecer prazo maior, mas, no mínimo, a data da eleição teria que ser aprovado antes da data da eleição, para que isso não seja, então, não seja um aumento dado a pessoas determinadas. Do ponto de vista prático, essa questão é importante destacar, porque a gente sabe que, dentro da disputa eleitoral, principalmente no âmbito da questão envolvendo a eleição para vereadores, no município tem-se algumas situações, e nós já até percebemos isso em algumas atividades de controle externo. Você chegou-se, por exemplo, a ter situações em que, em determinada Câmara, vereadores que não foram reeleitos, já conhecido o resultado das eleições, aí, para a próxima legislatura, fixaram um subsídio pequeno, porque os adversários venceram a eleição. E, ao contrário, uma outra situação prática também, no caso dos vereadores que foram reeleitos, chegando próximo aí lá do final do ano, fixaram um subsídio maior, porque foram reeleitos. Quer dizer, não observando o princípio da impessoalidade, como bem disse o doutor Edson, de forma que esse aspecto temporal, né, do momento, o quando fixar o subsídio, o Tribunal de Contas de Minas, do Estado de Minas Gerais, ele tem várias consultas respondidas nesse sentido, de observância do princípio da moralidade e da impessoalidade, e deve ser fixado antes de conhecido o resultado das eleições. O que é também reforçado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no STJ e também no Supremo Tribunal Federal, que essa matéria já chegou lá, o Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Carlos Aires Brito, falou, não, tem que se fazer essa fixação antes de conhecido o resultado das eleições, para observar aí o artigo 37 da Constituição Federal. Perfeito. Para agora o TRE, uma questão que se refere à Câmara Itinerante, que são esses projetos, muitas vezes, que as câmaras têm, né, de ir, por exemplo, aos distritos, né, e fazerem uma aproximação maior com os cidadãos dos seus municípios. Se a Câmara desenvolve projetos como esse, como a Câmara Itinerante, com reuniões em distritos ou bairros, isso pode continuar em ano eleitoral? Olha, essa é uma iniciativa até muito louvável das câmaras de vereadores de levar a sua atuação mais próximo daquele que é o destinatário, né, que é a população. Então, isso, a gente não pode querer demonizar também qualquer ato que é regular durante todo o período do exercício das câmaras de vereadores para aquele período da eleição. Então, se é algo que ela já exerce com habitualidade e levando, de fato, essa Câmara itinerante para perto da população, possibilitando que as pessoas elas deem sugestões em projetos de lei, isso pode ser mantido, sim. Agora, tem que ser coibido qualquer tipo de abuso ou desvio dessa finalidade. Existe até decisão já da Justiça Eleitoral, especificamente sobre esse ponto de Câmara itinerante, e, no caso concreto que aconteceu lá, alguns vereadores se aproveitaram do período eleitoral para fazer uma suposta Câmara itinerante para discutir projetos de lei que já tinham sido ou aprovados ou rejeitados, ou seja, utilizou o pretexto da Câmara itinerante apenas para fazer as suas campanhas eleitorais de fato, né?
Então, nesse caso, esses abusos eles devem ser coibidos, mas a gente não pode querer também demonizar tudo que a Câmara faz. E no caso das CPIs, o vereador Sebastião Lopes de Faria, de Belo Oriente, que é um município lá na região do Rio Doce, perguntou ao SEAC se no ano eleitoral há alguma alteração no funcionamento de comissões processantes, que são as CPIs nas câmaras municipais. Não, da mesma maneira, se é algo que já vinha acontecendo durante todo o mandato e é próprio das câmaras de vereadores realizarem essas comissões, então não haveria vedação apenas por se tratar de período eleitoral. Pois não, doutor? Interessante, Frederico, essa questão, porque há um mito, né, de que em ano eleitoral a administração pública para. Não é possível isso, não é possível aquilo, e etc. As vedações estão contidas na lei. E essa é uma que não está na lei. Ao contrário, a administração pública continua. Os atos podem, às vezes, ser prejudicados em razão da disposição política, tendo em vista a disputa eleitoral. Então, são os próprios agentes que se limitam politicamente, porque não querem desagradar esse ou desagradar aquele. Mas, se houver razão legal para a criação de uma CPI para investigar um determinado fato, a administração, ou a Câmara, no caso, não só pode, como deve continuar atuando. A administração não para por causa das eleições, deve prosseguir. É só retirar dos atos da administração o conteúdo eleitoral. Tirando o conteúdo eleitoral, ela funciona normalmente. Perfeitamente. Nós faremos agora um pequeno intervalo e no próximo bloco nós retornamos com perguntas sobre a comunicação e limites para o uso dos meios de divulgação. Não saia daí, voltamos já.